que bom que a gente conseguiu esse momento para conversar. Queria entender como você tá. Você tá aqui em Madrid ainda? Como que estão as coisas? Tô em Madrid, começo a trabalhar amanhã. Pô, que legal, que legal. Você estava fazendo as práticas, né, em conjunto com a finalização do seu curso, né, em Madrid, e exatamente por isso até, né, que a gente tinha solicitado a renovação, né, da sua autorização como estudante para contemplar esse período, né, que você veio para Madrid para continuar estudando e trabalhando. E aí a gente apresentou, né, o seu processo ali no finalzinho de dezembro, né, e considerando o prazo ali de 3 meses, estávamos aguardando, até que no finalzinho da semana passada a gente teve a resolução do processo, e você já deve ter tido um spoiler aí, né, mas ela foi favorável, então, primeiramente, super parabéns por essa conquista, por a renovação de estudos. Segundo, né, também gostaria de agradecer a confiança e todo o compromisso durante o processo que você teve, com certeza, né, isso favoreceu para esse resultado positivo agora. E aí eu queria primeiro, né, te contar isso pessoalmente, assim, por vídeo, para ver a sua carinha, a sua felicidade, mas para também a gente alinhar de próximos passos, né, de acordo com o seu contexto atual, tá bom? Então, primeiro eu queria alinhar com você que agora você tem uma resolução que ela é digital, né? Então eu vou te mandar por e-mail. Então, ela é a resolução onde vai estar especificado todas as tratativas oficiais do seu processo, né? Que foi renovado. Então, seu número de NIE novamente, todas as informações do trabalho em específico e também a validade, tá? Essa validade, ela veio com a validade em até final de abril de 25. Tá bom? Então, significa que até lá você tem autorização, eventualmente, de continuar estudando, caso você não tenha finalizado, né, alguma questão, enfim, e também trabalhando em até 30 horas semanais, porque você ainda está, né, como estudante, então você ainda pode ter esse contrato de 30 horas semanais, tá? Então, até final aí de abril, normalmente, né, você pode permanecer com essa autorização em si, ok? E aí, para a gente ter também a renovação do seu documento físico, né, da tarjeta em si, a gente vai seguir em paralelo com a emissão desse novo documento, tá? Então, eu vou cuidar aqui do seu agendamento para ir até a polícia, né, para que você leve alguns documentos que eu também te deixo por e-mail, eles são simples, né? Então, vai ser um formulário, uma taxa que você vai ter que pagar anteriormente, essa nova resolução. E aí, uma vez que você for entregar esses documentos, você vai aguardar cerca de 30 dias para voltar lá e buscar o documento final, ok? Tá bom. Então, em paralelo, a gente já vai cuidando disso. Hoje eu até olhei a agenda de Madrid, mas estava fechada, mas aí dia a dia que eu olho, e assim que eu conseguir o agendamento, eu já te encaminho também por e-mail, ok? Ok. E aí, queria também alinhar só que você trouxe que você vai começar, né, um trabalho e tudo mais. Aí eu queria, né, só te trazer de próximos passos, porque abril tá logo aí, né, então seria o vencimento. Você teria que fazer alguma coisa, né, para se manter aqui em território espanhol, né? Então, considerando... Pode falar. Eu combinei com a empresa que me contratou de entrar com o pedido De modificar. Exatamente. Perfeito. Eu queria só, né, que você tenha ciência desde já dessa necessidade em si, né? Porque o pedido de modificação, então, da residência, né, como estudante para residência por trabalho, que você estaria 100% relacionada a essa empresa, né, que contrataria, ela tem que ser feita até a data do seu vencimento da autorização atual. Mas então, a data... 60 dias antes pode ser feito. Então, sim, a gente já poderia praticamente, né? Sim, considerando abril. Só que qual é a grande questão nisso, né? Então, para que você tenha ciência. Primeiro, em teoria, quem faz essa modificação é a própria empresa. Então, ela mesma pode entrar junto à estrangeria para fazer essa solicitação, né, de modificação, ok? Isso... na prática não costuma acontecer, mas a empresa pode fazer. Se a empresa não faz normalmente, aí sim entra no nosso papel, por exemplo, de assessoria, que a gente poderia auxiliar e fazer a entrada como se fosse a empresa, né, e também intermediando você, ok? A grande questão é que você tem que ter conhecimento que
Enquanto você faz essa modificação, né? Então, no período que você faz essa modificação, você não vai poder continuar trabalhando. Tem as 30 horas como estudante? Não, porque pensa, você vai ter uma autorização vencida, né? Por exemplo, por mais que você vai estar em processo de modificação, a de estudante não vai ser mais válida, né? Não é uma renovação que vai permanecer válida. Então, você vai ter que esperar o prazo dos 3 meses, que é normalmente o período que eles dão para modificar essa residência, para voltar a trabalhar. Tanto que no pré-contrato que essa empresa tem que te fornecer, né, para esse tipo de processo, tem uma cláusula específica exatamente dizendo isso, que o contrato ele só vai ser válido, né, então só vai dar alta na Seguridade Social, uma vez que for concedido a sua residência por trabalho, tá? Isso é uma tratativa, eu sei que parece estranha, é ruim na prática, mas realmente um estudante não pode permanecer trabalhando enquanto modifica, tá bom? Não, é só porque... não, eu tô achando estranho, porque eu tinha lido no site que enquanto não sai a resolução, segue valendo o meu visto de estudante. Tipo, sim, segue para permanência em território espanhol. Isso sim, você vai permanecer aqui na Espanha aguardando a resolução do processo. Então, você vai ter uma permanência legal, por mais que esteja vencido. Só que a autorização de trabalho em si não estende, né? Então, a Seguridade Social, para a Seguridade Social, você está com um NIE vencido. Você continua residindo legalmente, normalmente. Se eventualmente você continua estudando, sim. Mas o trabalho em si, porque você vai ter que ter... Pensa, hoje em dia você tem um contrato de 30 horas. Depois você vai ter que apresentar uma proposta de 40 horas. Não tem como você ter 2 documentos ativos junto à Seguridade Social. Enquanto um, que vai ser o pré-contrato, indicando que você está fazendo essa modificação, só vai entrar em vigor, né, quando você realmente tiver essa modificação, o outro vai ter que dar baixa nele, né, porque não pode ficar linkado ainda com a Seguridade Social, dizendo que você é uma estudante que efetivamente está com a TIE vencida e que está continuando estudando. Entendi. É porque eu tipo, tenho amigos, assim, que estão nesse processo. Tem demorado muito mais do que 3 meses, né? Então... Aqui, não. Na nossa prática, tá demorando até menos de 3 meses. Todas as nossas últimas modificações de estudante para trabalho em Madrid, especificamente, né? Porque isso varia de província para província. Não adianta a gente comparar estudantes de diferentes províncias. A gente aqui teve as últimas resoluções em 2 meses. Tá, não, eu digo em Madrid mesmo. Talvez, não sei. Porque eu tenho 2 amigos que, assim, teoricamente estão fazendo esse trâmite, que estão, assim, há, não sei, 8 meses esperando e... Não é para demorar tudo isso. As nossas últimas resoluções, né, foram em menos de 3 meses. Então tem que ver particularmente o contexto deles, como eles apresentaram, o que foi apresentado, né? Então fica difícil de eu ter alguma posição assim frente a um contexto que eu não conheço, mas o que importa seria, né, o seu contexto em específico. Então, cuidar de, por exemplo, se você for seguir com a empresa em paralelo, verificar com a empresa certinho, né, como eles estão fazendo esse processo. Então, ter os comprovantes de que a empresa está solicitando, justamente para você não ficar sem nenhum respaldo nesse meio tempo e o processo ocorrer o mais rápido possível, né? Ainda mais que você tem essa situação que precisa logo da modificação para ter o contrato de 40 horas e continuar trabalhando normalmente. Tá, então seria o trabalho como 30 horas até o final de abril. E aí você vai ter a nova alta na Seguridade Social, né? Porque aí abril vai finalizar, porque você vai ter uma autorização que não vai ter mais validade para o trabalho. Tá. Aí já vai estar apresentada, né, a sua modificação, porque você tem que fazer antes de finalizar abril. Tá. Então, aí uma vez que foi apresentado na Espanha, você pode permanecer, né? Então, de situação legal, até sair a modificação. Uma vez que saiu a modificação, a sua empresa vai usar o seu contrato novo de 40 horas para fazer a nova alta na Seguridade Social. Tá. E a partir desse momento, né, que você está já de alta na Seguridade Social, você pode voltar a trabalhar normalmente. Tá, e começar a trabalhar 40 horas normalmente. Isso, aí você pode, assim, né, depender do contrato. Se for um contrato de 40 horas, sim.
Aí Tá. você vai poder Então, seguir o contrato novo normalmente. eu preciso estar na Espanha nesse período? Ou posso estar no Brasil? Enquanto você está no processo de modificação, sim, eles pedem que você permaneça em território espanhol até ter a resolução. Tá. E você acha que com a empresa eu consigo tranquilo? Ou... Na prática, a maioria das, assim, né, a gente vê dificuldade nas empresas fazerem o processo por si só, tanto que a gente aqui assessora, né, bastante modificações por essa razão, às vezes por falta de conhecimento da própria empresa, às vezes a empresa não tem uma área específica, né, disso, então, na prática a gente observa essa dificuldade, mas acho que é válido você sabendo dessas informações prévias, né, trocar com a empresa, entender Claro, o claro. quanto eles conhecem ou não do processo, né? Para que já fique ciente, já fique alinhado tudo isso. Tá. Os que a gente trata aqui, né, pelo menos tem esse alinhamento da empresa guardar, né, a modificação e tudo, mesmo fazendo por fora, né, então tem esse alinhamento, claro, mesmo porque a empresa precisa conceder esse pré-contrato com uma cláusula específica informando isso, tá bom? Tá certo. Qualquer questão que tiver nesse meio tempo, né? Então, independente, dúvidas, enfim, se for seguir conosco ou não, você me avisa, porque a gente vai tirando também ao longo do caminho, ok? Eu fazendo esse pedido, eu tenho a obrigação de emitir o meu NIE de estudante outra vez? A tarjeta agora você sim precisa atualizar, tá? Precisa atualizar, porque se você for modificar, você vai ter que apresentar a tarjeta atualizada, no caso, né? Tá bom? Então, eu vou te mandar tudo isso por, né, referente ao processo de estudante em si por e-mail, aí você lê com calma, se ficar alguma questão, você ainda volta comigo e dá modificação também, a gente segue se falando. Obrigada. Então, obrigada, Luísa, agradeço demais por todo o processo. Tchau, tchau.